tudo bem? Hoje eu vou falar de um tema bem polêmico e esse tema é o aborto. E quando lembramos de aborto, a gente deve pensar em 5 personagens. Os 3 primeiros são o homem, a mulher e a criança. E os outros 2 personagens misteriosos eu falarei no final. O homem que pede para a mulher abortar, ele está preocupado com o quê? Geralmente é com o seu dinheiro. E dos problemas também que essa criança, que ele considera uma coisa, vai lhe custar. Está preocupado não só com a liberdade, já que esta é subjetiva, mas também com a sua libertinagem, ou o direito de sua libertinagem, já que com o filho ele possa acreditar que outras mulheres poderiam perder o interesse nele. Tá bom, eu, como homem, eu apoio o aborto, em primeiro lugar, e não só pelo motivo financeiro, que, bom, todo mundo pensa só isso, porque uma criança, você tem que cuidar pro resto da sua vida. Então, tá. Eu apoio o aborto por mais de uns motivos. Se a mulher for se a mulher for estuprada, violentada, melhor, e o cara não usar a camisinha e ela ficar grávida dele. E aí? Ela aborta? Não aborta? Você tá indo num tema muito delicado. Mas vamos lá. Esse homem não passa de um egoísta que realmente põe os valores mais baixos acima da vida de uma criança. Você não tá falando de uma criança. Normalmente o aborto não é feito após a formação do cérebro, onde o feto deixa de ser feto e vire um semi-bebê, vamos dizer. Um semi-quase humano. Porque ele começa a pensar, o coração começa a bater. Tem um certo limite quando o aborto pode ou não pode. É isso porque a lei é um pouco específica. Pode ter um aborto até quando? Até tal mês, porque a partir desse mês ele começa a ter vida. Então, esse homem, ele é um assassino indireto, pois ele não puxa o gatilho, não. Só que ele dá a arma e a munição. Só que a mulher que aborta, ela sim é uma assassina. Ela realmente puxa o gatilho. Temos 2 categorias de mulheres. Aquela... Na verdade, os 2 são responsáveis, porque se um não quer, 2 não faz, a não ser se a mulher for violentada. Adolescente que engravidou sem querer e comete a burrice de fazer um aborto. Tá bom. Agora eu acredito que você não tem, tipo, um pensamento lógico, porque você acha que uma adolescente é capaz de cuidar, de alimentar, de sustentar uma criança? Aqui no Brasil as meninas começam a ficar menstruadas com 9, 10 anos e começam a ter filho com 11, 12. Você acha que uma menina de 13 anos tem capacidade de cuidar de uma criança de 1 ano? Não, ela não tem nem capacidade de se cuidar. Quem acaba cuidando são os pais. Tá bom? Sua filha não passou por isso, então não começa a falar mal das pessoas que passam por isso. E de ficar com a consciência pesada, marcada pro resto da vida. E aquela mulher que faz o aborto consciente, alegando que está cuidando do seu próprio corpo. E por que não? E se ela não estiver preparada mentalmente para ter um filho? Se ela acabou de ter uma morte na família e ela está em depressão? Depressão pós-parto. Existe um monte de fatores onde uma mulher saudável não tem a necessidade de um filho. Talvez ela esteja sozinha e não tenha um parceiro. Ela tem que ter um filho se ela ficar grávida? Também não quer dividir o seu corpo com uma outra vida. Além disso, ela pensa no seu futuro, nos problemas que essa criança vai lhe trazer. É óbvio que a pessoa vai pensar no seu futuro. Você vai pensar o quê? No seu passado? Não, você planeja pra frente. Se você tá na carreira, não tá num bom momento pra você ter um filho, você não vai ter um filho. Emprego, nas finanças, enfim, em ter uma vida libertina.
condição financeira não quer dizer sexo. Tá bom? Uma pessoa pode ser rica e não sair transando por aí. Uma pessoa pode não ser rica e sair transando por aí. Tá bom? Então, não necessariamente quer dizer dinheiro. Tá bom? Basicamente, aborto é bastante fundo religioso. Porque se você não tiver um bom motivo pra deixar ilegal, além de religião, qual seria? Eu tô tipo... Sim, matar uma vida humana após certos meses. Antes de tais meses, não tem uma grande questão. Temos ainda a criança, o ser indefeso, que nada pode fazer para se salvar e que vai perecer, sem mesmo dar o primeiro suspiro no mundo. Temos que admitir realmente que essa criança abortada, ela é mais feliz do que essa criança que vem e conhece a maldição que esse nosso mundo está se tornando. E uma das maiores maldições desse mundo é o aborto e os infelizes que apoiam essa prática. Então, a maior maldição do mundo é o aborto. Não é fome, não é doença, é mulheres tentando abortar filhos, que não são humanos, são fetos, né? Não são nem seres desenvolvidos. Essa é a maior maldição do mundo. Essa é a maior maldição, esse é o maior problema que nós temos na humanidade. Aborto. Não é aquecimento global, não é nada, não é políticos corruptos, não, é aborto. Aborto, se a gente resolver o aborto, tudo vai ser resolvido. Talvez é o mais maldito de todos. É o médico que está lá fazendo o aborto, é o farmacêutico que vende remédios abortivos, o Citotec, entre outros, e a mulher que vende aquelas famosas garrafadas contendo plantas abortivas. Olha, é melhor você se cuidar com um médico profissional, ter um aborto com um médico profissional, do que um clandestino, onde as mulheres realmente ficam feridas, fisicamente e psicologicamente. Porque nesses clandestinos não se sabe como é que faz. Pode enfiar um cabide, pode ser qualquer coisa. Então, o melhor seria médico mesmo. Ou camisinha, pílula do dia seguinte, pílula anticoncepcional, qualquer coisa. Agora, depois que o erro já foi, é melhor um aborto, se você não tem condição. E mesmo se você não quiser, se você não quer, você tem o direito de não querer um filho. Por que não? Você quer tirar um direito de uma pessoa só porque você não gosta? Enfim, são todas essas pessoas que estão diretamente ligadas, inclusive os políticos. Sim, os políticos que apoiam e aprovam essa maldita prática em nosso país. O quinto personagem misterioso é aquele que, nada tendo a ver com aborto, se levanta contra essa prática, ajudando adolescentes, mulheres, enfim, com conselhos, com ajuda psicológica, até com dinheiro, para que isso não seja feito. Tá bom. Então, me diz, uma mulher que é viciada em crack, tem um filho que é viciado em crack, como você vai ajudar essa família? Você vai dar crack ou você vai tirar eles do crack? Você vai dar seu conselho, você vai dar todo o seu tempo? Porque eu imagino que sim, deve existir pessoas, fundações que fazem isso. Mas é mais fácil, barato e, na verdade, melhora, economiza o tempo de todo mundo se você simplesmente criar o aborto e evitar todo esse problema. E além do mais, já tem bastante gente no mundo. Você não acha? Eu acho. Até com dinheiro, para que isso não seja feito. E também políticos que não aprovam leis pró-aborto e pessoas de todas as matizes que são ideologicamente contra essa prática. E pessoas comuns, como você, como eu, que jamais admitiria essa prática repugnante que não é nem reservada aos cães selvagens. Estamos todos nessa batalha. Tá, calma um pouco. Você já por acaso já assistiu Animal Planet, ou um espaço sobre animais na cultura? É bem simples. Você pode até pegar hamster. Compre um hamster macho e uma hamster fêmea. São mamíferos, hamsters. São tecnicamente como humanos, mamíferos.
E vamos dizer que esses 2 hamsters têm filhos, têm 7 filhos, e eles comem 2. Você já ouviu falar disso? Que animal come sua própria cria? Sim, isso seria um aborto, tecnicamente. Mas isso após o nascimento. Então seria um aborto, só que tardio. O mundo animal é assim, tá bom? Tá bom? Auxiliam os promotores do aborto e principalmente os líderes pró-abortistas que não vão descansar até que aprovem essa prática diabólica no nosso país. Diabólica. Se você é a favor do aborto, imagine se sua mãe estivesse com uma arma apontada para sua cara e as pessoas que aprovam essa prática dissessem: puxe o gatilho. Tá bom, tem uma diferença. Como eu já disse antes, se minha mãe apontasse uma arma pra minha cabeça agora, ela estaria matando uma pessoa. Uma pessoa que tem emoções, que pensa, que tem batimentos cardíacos, que tem um cérebro funcional. Um aborto não é a mesma coisa que você matar uma pessoa. Não é. Simplesmente não adianta você fazer essa comparação, que essa comparação é ridícula. Não tem comparação. Essa comparação é ridícula. Um aborto, como eu já disse, tem seu tempo determinado. Após tanto tempo, não se pode. Antes desse tempo, pode. Para de criar confusão por nada. Mãe com certeza não puxaria hoje e também não puxou quando você foi concebido. Mas será que deveria ter feito? Olha, eu não sei. Não, minha mãe faz o que ela quiser, tá bom? Se ela quisesse ter tido aborto que deveria ter, porque eu não estaria aqui e não teria feito diferença nenhuma. Como ela não fez, ela queria ter um filho e no meu caso foi até sem querer, mas ela decidiu ter o filho. Ela falou: bom, eu vou ter o filho, eu já tenho um, por que eu não vou ter outro? Eu quero ter 2 filhos, por que não? Eles vão se conviver, vão ter 2 irmãos, vai ser irmãos, vão ser felizes. Eu quero ter esse filho, eu vou me planejar a partir de agora que eu vou ter esse filho. Para finalizar, eu gostaria de falar com as abortistas arrependidas e dizer que sempre há um jeito de corrigir o seu ato. Sempre. Um passo você já deu, que foi se A máquina do arrepender. tempo. E outro passo, você pode fazer o seguinte: cuidar de outra criança. Para que outra pessoa não faça a mesma coisa que você fez, que foi abortar. Ou ajudar uma criança Tá bom, eu cansei. na rua que... No caso das mulheres que já tiveram aborto e que se arrependeram, olha, acontece. Muitas pessoas se arrependem por muitas coisas que fizeram na vida. Eu não sou tão velho, mas eu já me arrependi de coisas que eu não fiz e fiz na minha vida. Eu tenho certeza que você, mesmo não tendo feito o aborto, você já se arrependeu de algumas coisas. E a vida é assim, você faz e você aprende, tá bom? Não adianta chegar com apelo emocional, não adianta chegar com qualquer coisa. Se você quiser mesmo que ser contra o aborto, você tem toda a liberdade de ser contra, mas usa um pouco a lógica e aplica um pouco a ciência no meio, porque elas ajudam a vida, sabia? Se não fosse pela ciência, né, basicamente, eu acredito que você não estaria aí. Porque, sei lá, talvez na sua linhagem, da sua família, alguém foi salvo por medicina. Será? E essa mesma medicina está nos providenciando um jeito de criar abortos mais seguros, de um jeito onde as mulheres não se sentem violentadas e elas têm um acompanhamento psicológico logo após. Porque todo ser humano, depois de passar por um estresse físico, precisa de um apoio psicológico, sabe? Mesmo perdendo um filho, mesmo perdendo um braço, mesmo entrando em ataque cardíaco, a pessoa tem um problema psicológico. Não um problema, mas tem que ter um pouquinho de acompanhamento, sabe? É isso. Eu acredito que você devia pensar um pouco mais antes de dizer e olha, eu acredito que você poderia muito bem fazer uma coisa não assim. Tá bom? Tá bom. Tchau, tchau.